Para você que se liga aqui na programação da Hortência FM, hoje, segunda-feira, 15 de outubro, é o Dia dos Professores. E a gente está fazendo um programa especial. Vamos iniciar o programa com o nosso secretário da Educação, Cultura e Desporto, Cândido Roberto Koch, professor. E na sequência estaremos conversando com mais professores que atuam aqui, principalmente nas duas principais escolas do nosso município. O Dia dos Professores é comemorado no Brasil anualmente neste 15 de outubro. No dia 15 de outubro de 1827, Dom Pedro I, imperador do Brasil, decretou uma lei imperial responsável pela criação do ensino elementar no Brasil, do qual chamou Escola de Primeiras Letras. E através deste decreto, todas as cidades deveriam ter suas escolas de primeiro grau. O decreto também continha o salário dos professores, as matérias básicas e até como os professores deveriam ser contratados. A comemoração deste dia começou lá em São Paulo, onde 4 professores tiveram a ideia de organizar um dia de parada para comemorar essa data e também traçar novos rumos para o próximo ano. Esta data foi oficializada nacionalmente como feriado escolar através do Decreto Federal número 52.682, de 14 de outubro de 1963. Iniciando então esse programa especial aos professores, o grande objetivo nosso aqui é dizer muito obrigado aos nossos mestres, porque muitos políticos, principalmente lá de Brasília, esquecem que todos eles tiveram o seu professor. Então, acho que essa classe tinha que ser muito mais valorizada. E por isso que a gente escolheu homenageá-los conversando com eles, sabendo deles, né, como podem ser mais valorizados. Estou aqui com o secretário da Educação, Cultura e Desporto de São José do Hortêncio, o professor Cândido Roberto Koch. Seja muito bem-vindo a esse programa especial. Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Hortência FM. É um prazer enorme estar aqui nesse dia especial, Dia do Professor, estar falando um pouquinho sobre a nossa educação e também sobre a importância que o professor tem na vida de qualquer pessoa. Eu sou professor, então, desde 1996, já estou fechando 22 anos na docência. Agora, ano passado e esse ano, então, eu estou de licença em função de ter assumido a secretaria, mas não perdi o contato com os meus colegas, com os alunos, sempre que dá. Estou nas escolas, participando das atividades, tendo contato com os alunos, que é uma coisa que eu não quero perder de jeito nenhum. E sem dúvida alguma deve ser muito gratificante. Eu digo, inclusive, Cândido, que é uma missão, não é nem profissão, né? Os números atuais hoje, a tua equipe de trabalho, né, para tocar a educação do nosso município. Bom, nós temos então a EMEI, Sonho Meu, que ela tem 26 professores, incluindo as estagiárias, as atendentes, e totalizando também 107 alunos. Além disso, nós temos a Escola São José, que conta com 43 profissionais e 394 alunos. Temos as duas escolas do campo, a Leocádia Becker, que tem 3 professores e 24 alunos. A Escola Leopoldo Everlin, também 3 professores e 27 alunos. E, além disso, nós temos o projeto de contraturno, que conta com 3 professores, além dos projetos que funcionam lá também. E também temos o Instituto Estadual, que atende a 94 alunos de ensino médio e 82 alunos de ensino fundamental. Esses são os nossos estabelecimentos de ensino, assim, a gente procura fazer um atendimento igualitário para todos e com muita qualidade. Inclusive, sempre envolvemos a estadual em todos os nossos eventos, em todas as nossas atividades, apesar de não ser uma escola do município, mas são os nossos alunos, são os nossos filhos que estão lá, então a gente trata eles como se fosse também uma escola municipal, envolvendo eles assim de igual forma em todas as nossas atividades. E é de extrema importância para todos, principalmente para os alunos, né? Essa conexão entre Estado e município acontecendo aqui entre vocês, né? Com certeza, até porque os nossos alunos do município, no momento que eles saem do ensino fundamental, a grande maioria vai para o Instituto Estadual, né? Então, a gente tem que ter esse vínculo, né? Porque em algum momento os nossos alunos provavelmente também irão para a esfera estadual. Assumir esse compromisso, né? Tu sendo professor, eu acho que até é positivo, porque tu veio sendo professor. Porque muitas vezes os cargos políticos são políticos e não técnicos, porque aqui a gente pode dizer que o teu cargo é técnico porque tu é professor há mais de 20 anos, né? E tem o conhecimento, acho que deve ter te auxiliado isso, né?
Com certeza, a experiência de sala de aula desses 20 anos, então, desde que eu assumi aqui, foram fundamentais para o trabalho, porque eu sei, quando o professor pede alguma coisa, a direção pede alguma coisa, eu vivi aquilo, então certamente é um diferencial, porque eu percebo as dificuldades e sempre procuro, de alguma forma, então, minimizar ou resolver as situações, as complicações que ocorrem. Bom, a gente não pode esquecer de falar da nossa Feira do Livro aqui, da Iniciação Científica, pela 2ª edição, né? Aconteceu recentemente. Aproveito para mais uma vez agradecer, eu tive o privilégio de ser um dos avaliadores lá. E acho que para vocês, professores, que estão lá dia a dia, eu digo que professor trabalha 24 horas, né? Porque não é só aquelas horas na escola, tem que preparar a aula, tem que corrigir prova, enfim, a função do professor é 24 horas, porque tu está sempre pensando, né, no dia de amanhã, no que surpreender positivamente, no que conquistar cada vez mais o seu aluno. Foi muito gratificante, né, a Feira do Livro e também a Feira da Iniciação Científica. Com certeza, foi muito gratificante. Inclusive, nós fizemos uma avaliação na segunda-feira, a minha equipe. Pedimos também para as direções fazerem uma avaliação junto aos professores daquilo que foi positivo, daquilo que a gente precisa melhorar. A gente tem a consciência de que sempre precisa melhorar, mas da nossa percepção que nós tivemos, tudo aquilo a que a gente se propôs durante a feira, nós atingimos os objetivos. Então, a gente saiu bem feliz com os resultados alcançados, com o público presente. Enfim, foi bem gratificante mesmo ver o resultado, ver o esforço dos alunos, dos professores, ver o pessoal comprando livros, vendo as exposições, participando das atividades culturais. Realmente foi muito gratificante e a gente saiu assim bem feliz com todo o resultado geral da feira. Parabéns mais uma vez, e esse parabéns eu tenho certeza que eu estou dizendo em nome, né, de muitas pessoas, de toda a comunidade que acabou se envolvendo, porque foi lá prestigiar os filhos, né? Avaliadores de toda a região vieram aqui prestigiar também. Acho que esse contato também é muito pelo fato de tu ser professor e estar no meio, né, há tantos anos, né, Cândido? Sim, a gente procurou convidar jurados assim de todas as áreas, de vários municípios, secretários de educação, vários vieram prestigiar o nosso evento. Realmente foi muito importante para nós, esse envolvimento de todos, envolvimento da comunidade, os pais que valorizaram os trabalhos, que ajudaram ao longo dos últimos meses, dá para se dizer, fazendo trabalhos, ajudando, pesquisando, respondendo entrevistas. Isso não tem preço. Ver a participação e envolvimento de todos, realmente para nós é motivo de muito orgulho e de muita alegria. Bom, voltando à questão de hoje, o teu dia, professor, o que se esperar assim do nosso futuro? Porque a gente sempre vai ter o nosso professor. Eu estou com 50 anos, mas eu lembro dos meus professores lá do jardim, né? Na minha época era jardim, agora se chama EMEI, né? Vai evoluindo, ou creche, enfim, mas a pronúncia correta hoje é EMEI, né? Com 3 anos eu fui para o jardim, depois com 7 eu fui para nosso colégio estadual, lá na cidade de Três Coroas, onde eu nasci e me criei. O que a gente pode esperar, assim? Sem dúvida alguma, cada vez mais vem se destacando professores que se aproximam bastante, né, dos seus alunos. Não sei se tu pensa assim também, Cândido. Com certeza, a proximidade do aluno, das famílias é essencial para um bom trabalho e neste momento parece meio clichê falar isso, mas realmente, como todos sabem, o professor é o formador de todas as outras profissões. Então, certamente, ele deveria ser valorizado e isso a gente realmente espera, que o professor seja valorizado conforme o seu grau de importância que ele tem diante de estar formando realmente todos os outros profissionais. E a gente espera esse reconhecimento, a gente sabe que já melhorou muito, mas a gente precisa evoluir bastante ainda nesse quesito de valorização da educação, valorização do professor. Quero mais uma vez te parabenizar, desejar sucesso, colocar inteiramente à disposição a emissora e, sem dúvida alguma, eu acho que é uma profissão muito gratificante, né? Ser professor. Já acontece isso contigo, porque há mais de 20 anos, né? De tu encontrar profissionais bem-sucedidos, né? E te agradecer aquele carinho, aquele compartilhamento do teu conhecimento com aquele teu aluno, né? E hoje ele é um profissional bem formado, bem estruturado, está aí ganhando o seu pão do dia a dia, graças, é claro, àquele início lá, como aluno do Cândido. Com certeza, é muito gratificante. Realmente a gente tem ótimos exemplos de pessoas muito bem-sucedidas e que foram os nossos alunos. E isso é muito importante, é muito gratificante ver essa evolução e ver também o quanto esses alunos valorizaram o nosso trabalho e continuam valorizando. E também gostaria de aproveitar e deixar um grande abraço a todos os meus colegas, professores,
né, porque eu me sinto parte da escola, né, apesar de estar na secretaria, eu me sinto professor, como se eu estivesse junto com vocês. Deixar um grande abraço a cada um de vocês. Admiro muito a profissão, amo a profissão e eu tenho certeza que vocês todos fazem um excelente papel dentro da sua modalidade de ensino, da sua disciplina, e desejo sucesso para cada um de vocês, força nessa caminhada que nós precisamos muito e que todos sejamos muito bem sucedidos e reconhecidos pelo nosso trabalho. Obrigado, sucesso, e conte sempre com a nossa Hortência FM. Muito obrigado, Cláudio, obrigado aos ouvintes, é sempre um prazer estar conversando com vocês. Deixo também o meu agradecimento a todos os que estão ouvindo, em especial, como eu já comentei, aos meus colegas professores. Um grande abraço a todos e tenham um ótimo dia. Cândido Roberto Koch, nosso secretário da Educação, Cultura e Desporto, professor aqui de São José do Hortêncio, conversando conosco nesse programa especial. Faz um intervalo agora, mas na sequência tem mais professores conversando conosco. Hoje, segunda-feira, 15 de outubro, Dia dos Professores. Um dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse: filho, vem cá. Passou a mão em meus cabelos, olhou em meus olhos, começou a falar: por onde você for eu sigo, com meus pensamentos sempre onde estiver. Em minhas orações eu vou pedir a Deus que ilumine os passos seus. Estamos de volta com esse programa especial nesta segunda-feira, Dia dos Mestres, Dia dos Professores, e este segundo bloco do programa é direto aqui do Instituto Estadual Alfredo Oscar Kiefer, a nossa escola estadual que tanto nos orgulha, para falar com a diretora Marlene Baques, está aqui também a vice-diretora Adriana Koch-Hanauer, as professoras Elis Finkler, professora de artes, Dirlene Lerman, professora de português, a professora de educação física e ciências, Simone Elisa Koch, e também o professor de inglês, na verdade de idiomas, né? Porque além de inglês tem Deutsch, o Emerson Ludwig. Quase que saiu, né? Tu keps no kut, Corinthians. Inclusive tive o privilégio de apresentar uma escolha de soberanas juntamente com o Emerson, né? Good Zeit, schön. Bons tempos. Bom, deixa eu começar aqui com a Marlene. Hoje é o dia de a gente, alunos, e eu não esqueço jamais das minhas professoras e principalmente do meu professor de matemática, o Mário, que eu vou levar para o resto da vida, eu acho, né? Como é que é essa missão, assim, né, Marlene? Eu sei que tu vem mais da área técnica, mais na área de gestão, né? Começou na escola, hoje está de diretora, é uma grande incentivadora da profissão. Mas eu preciso abrir contigo, assim, esse programa especial aqui para te agradecer também. E acho que, sem dúvida, tu quer usar esse espaço para agradecer esses profissionais que estão sempre contigo aqui, que são o teu braço esquerdo, direito, enfim, são o teu tudo aqui, né? Sim, boa tarde. Como eu sempre digo, eu respeito muito o professor e eu estou aqui hoje porque eu tive um professor no meu primeiro ano, né? Era o professor Romaldo, hoje falecido, faleceu mês passado, inclusive ano passado fui lá para Linha Nova, eu sou de Linha Nova, né? Fui lá fazer uma homenagem porque eu tive desde criança sonho de ser professora. Claro, meus pais não tinham condições financeiras, então eu fui para a fábrica de calçados, mas sempre pensando um dia vou estudar. E me casei, graças a Deus, com um marido que me apoiou muito. Depois dos filhos crescidos, eu fui estudar e fiz pedagogia, logo depois fiz a gestão e entrei em 92 como funcionária concursada do Estado, da limpeza, mas sempre aquele sonho, sempre no meio dos alunos, sempre ajudando e sempre valorizando já ali o professor. E hoje mais, como diretora, assim, eu prezo muito o professor, eu respeito muito, tenho um carinho muito grande aqui. A Oscar Kiefer é minha segunda família, eu gosto dos meus professores, são todos muito esforçados, competentes, carinhosos, e quando eu preciso, eles estão sempre aí para me ajudar. Então, eu estou muito feliz no que eu faço com essas pessoas junto comigo aqui. Tu acredita também que o futuro do nosso país, e eu sei que tu também foi vereadora, tem essa questão de auxiliar as pessoas através, usar a política para isso, né?
Tu fez muito bem isso. O futuro do país depende muito da educação, um Brasil melhor, aquele Brasil que a gente sonha, passa pela educação. Com certeza, né? Eu acho que primeiro é a educação, porque para tu ter uma saúde, tu tem que ter educação para saber como tu vai te prevenir de doença e tudo. Então, primeiro lugar é a educação para tudo, e tem solução sim. E a principal é o afeto, o carinho que tu tem para os seus alunos e para os teus colegas, para os teus subordinados, né? Então, eu acho que a solução está na educação. Muito bem. Qual é a mensagem que tu diria? Eu sei que tem uma semana, na verdade, né, de homenagens especiais assim a toda a equipe, mas nesse programa especial, usando a Rádio Hortência FM agora, a mensagem que tu deixaria a todos os professores que neste momento nos escutam? Eu pego como exemplo os meus professores aqui da Oscar Kiefer. Continue fazendo o melhor, não somente o possível. Façam sempre o melhor, não só o possível. Então, parabéns a todos os professores, porque a nossa vida começa e quase termina como professor. Exatamente. Essa é a Marlene Bax, a diretora aqui do nosso Instituto Estadual, Alfredo Oscar Kiefer, que é uma bela homenagem também, né? O nosso inesquecível Oscar Kiefer, que tanto fez aqui pela nossa cidade. Acho que até dá para se dizer que existe a cidade hoje, graças, é claro, ao nosso Oscar, como era popularmente conhecido. Deixa eu falar com a Elisa agora, que não é a Regina, né? Mas é a Elisa Finkler. Professora, parabéns pelo seu dia. Como é que é essa sensação? Eu digo que vocês se envolvem 24 horas por dia, né? Porque muitas pessoas acham, a professora vai ali 4 horinhas e depois está liberada. Você se envolve 24 horas por dia, além de 20 horas quase que diárias, porque tem professora que dá aula de manhã numa, à tarde em outra e à noite em outra, né? Tem aquela questão de preparar as aulas, avaliar, fazer revisão, enfim, o envolvimento é muito mais do que as pessoas pensam. Bom, eu sempre estou envolvida, na verdade. Assim, eu nunca quis ser professora. Eu dizia que eu não ia ser professora. Eu sempre digo que é algo que me buscou, o magistério que me envolveu. E eu sou professora 24 horas por dia, querendo ou não. Às vezes eu acordo de madrugada, né, e vejo uma luzinha lá refletindo, podia fazer um trabalho com isso em artes, né? Vejo uma revista. Então, como eu sou professora de artes e também sou alfabetizadora, trabalho com crianças no município com dificuldade de aprendizagem. Então, assim, tudo que eu vejo, eu tento levar para a minha sala de aula, porque não tem como separar. Claro que hoje eu já aprendi a separar um pouco, né, o meu trabalho da minha vida pessoal, mas, assim, muitas coisas me inspiram. A sala de aula e fora da sala para a sala. Até porque a tua matéria, né, a artes, tem muito a ver com o nosso dia a dia, tem muito a ver com a vida. Sim, é sempre um desafio, porque eles sempre acham, as pessoas sempre dizem, professora de artes, deve ser bom, né? Porque não é como matemática, que tem que corrigir prova, que tem que tomar lição, tem que, português, tem um monte de redação para corrigir. Só que, ao mesmo tempo, a gente, então, tem que cativar os alunos para a matéria e para eles perceberem que a arte está em tudo, seja numa música, seja numa tela, até num designer do carro, do celular, da casa. E trazer isso para a sala de aula e trabalhar com o aluno é extremamente importante para ele também ter essa visão, essa sensibilidade, porque muitas vezes é o que falta no ser humano, a sensibilidade para perceber as coisas. Muito bem, parabéns e deixe a sua mensagem aí para todos os colegas professores. Obrigada, né, pelo parabéns e também, né, quero parabenizar meus colegas que, como eu sempre estou envolvida, trabalho 50 horas, então eu preciso me dar bem com todos eles e gosto muito dos meus colegas. Então, parabéns por esse dia e que, na verdade, são todos os dias, é dia do professor, a gente está envolvido e que nesse dia também sirva para pensar do nosso trabalho, da importância que ele tem e continuar firme, mesmo que às vezes não pareça valorizado, mas sim, ele tem que ser valorizado e tem que começar pela gente. A gente tem que se valorizar. Parabéns pelo nosso dia. Muito obrigado. Esta, então, a nossa professora de artes,
Elis, que não é Regina, mas a Elis Finkler. Deixa eu conversar agora com a Dirlene Lerman, professora de português. Vou ter que caprichar aqui agora no bate-papo, senão... Na verdade, eu lembro sempre da minha professora Sandra, que foi minha professora lá na Escola Estadual 12 de Maio, em Três Coroas. É que são fases diferentes, né, Dirlene? Eu sou do tempo que até a quarta série todas as matérias eram juntas, né? A partir da quinta é que se separava. Agora tem isso, tem matemática, tem... E hoje não, hoje já mudou muita coisa. Mas como é que é ser professora? Há quantos anos tu é professora, Dirlene? Eu sou professora há 22 anos, bastante tempo, né? É uma trajetória muito boa. Eu sempre quis ser professora. O português veio no meio do caminho, que eu fui prestar vestibular e na época eu pensei, o que eu vou fazer? Vou pegar uma área que tem uma procura boa, né? Que tem vagas nas escolas. E na época era português. Foi ali que eu me encantei pela disciplina e eu gosto muito de literatura, gosto muito de ler. Então eu procuro assim levar isso para a sala de aula. E eu sei que eu consigo fazer com que os alunos leiam também. Então é muito gratificante. Ontem, por exemplo, eu passei 40 minutos numa turma, eles lendo. É uma conquista isso, né? Com certeza. E quando a gente consegue essas coisas, vê que tu tá fazendo um papel importante para a sociedade, né? E que nem leitura. A leitura não é eu pegar um livro, sou obrigada a ler um livro, não. Eu incentivo, pega uma revista, não gosta de ler um livro, pega uma revista, pega um gibi, pega o jornal, o importante é ler. E no português, né, se você não sabe ler, se você não sabe interpretar, vai dificultar em todas as outras disciplinas também. Então, querendo ou não, é uma disciplina importante, não desmerecendo as outras, que todas são importantes, mas é uma disciplina importante. A questão de ter várias etnias assim no nosso Brasil, porque o Brasil, se for a fundo, meu Deus do céu, né? Isso implica um pouco na questão do nosso correto português? Com certeza. E eu acho que o que está nos desafiando muito são as redes sociais, porque os alunos estão assim querendo escrever como eles escrevem uma mensagem no celular, como eles escrevem no Face. Então a gente tem ali uma disputa às vezes com esses meios, né? Tu tem que aprender a trabalhar com esses meios para trazer para a sala de aula e mostrar que apesar de ali eles escreverem desse jeito, para a vida você tem que escrever de outra forma, né? A forma gramatical, correta. É uma linguagem que foi criada, né? A questão de ser mais ágil, mais rápido. Tem palavras que não é nem a metade, né? É menos que a metade, enfim. São códigos, eu costumo dizer, né? E acaba dificultando, principalmente para a criançada nova que está começando a aprender, acaba achando que aquilo é o correto e não o que a Dirlene diariamente tenta passar para eles. Exatamente isso. E também a que você comentou, as etnias, as culturas, né? Eu acho importante você trazer, você encontra textos maravilhosos, por exemplo, do modo de falar dos mineiros ou de qualquer outro. Esse ano a gente recebeu um aluno que veio do Nordeste, então ele também... Aqui se fala isso de uma forma, como é que se fala lá? Então, ele acabou nos dando uma aula maravilhosa numa conversa que a gente teve, né? Acabou acontecendo um intercâmbio. Com certeza, foi um intercâmbio bem gostoso. A tua mensagem a teus colegas? Eu desejo a todos um feliz Dia do Professor, né, e que todos continuem com essa força, essa garra, apesar de todas as dificuldades. E eu quero agradecer muito ao nosso grupo aqui, a direção, principalmente, ao nosso grupo de colegas. Eu acho que nós estamos, assim, num grupo tão gostoso ultimamente para conviver aqui dentro. Como a Marlene disse que aqui é a segunda família dela, eu acho que para todos nós é a nossa segunda família. Obrigada. Muito bem, esta a Dirlene Lerman. E a gente vai para o intervalo, tem o horário eleitoral gratuito, que é agora meio-dia em ponto. Svela ua Pinglish. E a gente volta logo depois do horário com mais participação, seguindo inclusive aqui do Instituto Estadual, com mais professores que diariamente compartilham o seu conhecimento. Just know, wherever you go, you can always come home.
Muito bem, estamos de volta com o nosso programa especial. Hoje, 15 de outubro, Dia dos Professores, e a gente está fazendo esse programa, na verdade, com o grande objetivo de dizer Dankeschön, né? De dizer muito obrigado a esses mestres que compartilham seus conhecimentos diariamente conosco. E eu costumo dizer sempre que o Brasil só tem futuro se tiver educação. Agora eu converso com a vice-diretora, professora Adriana Koch-Hanauer. Vice-diretora, professora, quantos anos já, Adriana, envolvida na educação? Aqui na escola há 22 anos já. Na mesma escola, junto com a Dirlene, junto com a professora Elis, com a Simone, a Aline, alguns colegas já da velha guarda, né? Vamos dizer assim. Eu vou ter que pedir a fórmula, né? Porque tudo umas menininhas novas aqui estão dizendo que estão há mais de 20 anos aqui, né, Emerson? Tem que ter alguma fórmula e depois eu quero, antes de ir embora, essa receita. Como a diretora já falou antes, a Marlene, assim, a questão do grupo, né? Que nós estamos muito satisfeitos. Como a gente trabalha, a maioria dos professores há tantos anos junto, a gente já se conhece, sabe? Das qualidades de cada um, das imperfeições, dos defeitos, vamos dizer assim, que todos nós temos, né? E a gente acaba por aceitar que nem uma família, né? A gente acaba por entender, compreender o colega no dia a dia, né? Porque a gente está aqui muitas horas da semana, então a gente já se conhece há muitos anos, né? A gente está aqui, é a nossa casa, né? Aqui. Quantos colegas, assim, no total, só não precisa ser o número exato, mas para nós termos uma noção de quantos profissionais, professores, diariamente estão aqui compartilhando seus conhecimentos? Nós temos em torno de 20 professores e funcionários atualmente, né? Nós já tínhamos mais, mas hoje temos menos, né? E a Adriana, professora, tem alguma área específica que tu é especialista? Eu fiz magistério no ensino médio, depois eu fui para a faculdade com pedagogia e logo em seguida já fiz pós em administração e supervisão e psicopedagogia. Então tenho uma área bem específica da gestão e da psicopedagogia. E na tua visão, assim, o que precisa para ser mais valorizada a classe, né? A gente sabe que, inclusive, políticos, deputados que usam até professor fulano, se elege e parece que quando ele chega lá esquece que ele foi professor, inclusive usou o professor junto com o nome lá, esquece da classe. Acredito que, em primeiro lugar, nós, professores, temos que nos valorizar. A gente tem que perceber a importância que a gente tem para a sociedade, porque ninguém valoriza uma outra classe, determinada classe, se essa mesma não se valoriza. Acho que nós temos que nos unir e mostrarmos a nossa importância, porque a gente é responsável por todas as profissões, formar todas as profissões que existem, né? Todos, uma hora ou outra, passam pelo professor. E a gente acabou, ao longo dos anos, sendo, pela própria mídia ou pelas leis que entraram, a gente acabou sendo vistos como pessoas de menos valor, né? Classe menos valorizada, né? Eu acredito que nós, em primeiro lugar, valorizarmos o nosso trabalho com estudo, mostrando o nosso melhor, que a gente faz aqui, como a diretora já falou. A gente busca isso, a gente tem esse propósito, sempre mostrar o nosso melhor, sempre fazer o melhor que a gente puder. Então, eu acho que, como classe, eu acredito que nós temos que nos unir e trabalharmos juntos pelo bem da educação. Tua mensagem para os colegas professores, que esse dia seja especial para todos vocês. Quero deixar um agradecimento muito, muito especial a todos os professores pelo seu dia, deixar essa mensagem de agradecimento pelo trabalho deles cotidiano. É um trabalho que não é fácil, nós que estamos na gestão, a gente nota que a sala de aula é desgastante, é trabalhosa, é uma missão muito difícil, mas a gente vê que eles todos estão empolgados, estão sempre motivados em sempre melhorar. Então, aproveitem o seu dia e contem sempre com a gente. Obrigado, sucesso aí, parabéns. Muito obrigada. Esta Adriana Koch-Hanauer, vice-diretora aqui do Instituto. Vou seguir com a Simone mesmo para deixar primeiro as meninas, né? Depois eu finalizo ali com o menino, porque ele vai dar inclusive uma aula, né? De 3 idiomas para nós depois ali. Vamos falar inglês, espanhol, em Deutsch, o grande Emerson. Mas deixa eu falar aqui com a Simone Elisa Koch, que é professora de Educação Física, professora de Ciências, professora... Bom, se eu fosse... Deixa assim... eu acho que é o prazer de ser professora, né? Quantos anos já, Simone? Desde 96, comecei junto com a Adriana, com a Elisa já começou antes, né? Com vários colegas, assim, a Dirlene também, em 96, estamos há 22 anos juntos aqui trabalhando, sempre na mesma escola, e é que nem elas falaram, nossa segunda família aqui, né?
O que mais motiva a professora Simone, né? Que outro dia eu descobri que ela foi professora do Marcelo, o diretor da rádio. Eu não quis acreditar, né? Não pode, não tem como, né? Não fecha essa conta aí. E não tem nenhum professor de matemática para me ajudar nessa conta aqui. Enfim, brincando, né, Simone? O que motiva? Tu tá praticamente envolvida 24 horas, porque eu sempre digo isso, né? As pessoas pensam, eu já comentei anteriormente, né? Que vai lá, só fica 4 horinhas e deu, né? Bem pelo contrário. Eu acho que o que mais nos motiva, assim, ver os resultados do nosso trabalho, né? Porque, que nem foi falado já, o futuro está na educação. E quando a gente vê os resultados dos nossos trabalhos, é muito gratificante, né? Porque os alunos, quando eles mostram para nós aquilo que eles aprenderam, quando a gente vê que a gente conseguiu passar o recado, isso é muito gratificante. Sem dúvida alguma, né? Ver grandes empresários hoje, poxa, aquele ali foi meu aluno, né? E está bem sucedido na vida. Né? Isso mesmo. E a gente vê, assim, a partir dos trabalhos realizados aqui, que nem há pouco tempo tivemos o Festival de Talentos, que a gente inclusive falou. No início de um trabalho assim, eles acham quase que impossível, eles acham um horror o que tem que ser feito. Mas quando eles mesmos veem que eles conseguem, isso é muito gratificante, porque eles aprendem muito com isso. E também tivemos a Feira de Ciências, né? Que foi fantástica, assim. É difícil, é um trabalho árduo a gente conseguir trabalhar a pesquisa com os alunos, né? Que o futuro está na pesquisa também. A gente precisa incentivar isso cada vez mais, né? As tecnologias estão todas aí, mas temos que saber usá-las também. E os nossos alunos, assim, foram muito bem. Claro que não são trabalhos excepcionais, mas são trabalhos deles, onde eles conseguiram fazer o que nós pedimos que eles fizessem, né? É muito gratificante mesmo. Acho que sem dúvida alguma, as palavras do dia hoje, né? É gratidão da nossa parte, né, a vocês, e é gratificante da parte de vocês de verem a evolução de pessoas que vocês puderam contribuir com o seu conhecimento. Né? Isso mesmo. E quando a gente vê assim que os nossos alunos estão indo bem, o futuro deles, quando a gente vê, que nem você falou, um empresário que foi nosso aluno, isso é o nosso pagamento. Às vezes a gente reclama muito, nós ganhamos muito pouco pela nossa profissão. Claro que, né, se a gente for comparar com outras profissões, realmente o salário do professor é baixo, sendo que a gente fez uma faculdade, a grande maioria é pós-graduado. Então, se a gente fizer uma comparação, nosso salário é baixo. Mas o que nos dá prazer, o que a gente gosta mesmo, é de ver os nossos alunos e ex-alunos sendo bem-sucedidos. Acho que esse é o maior pagamento para nós. Tua mensagem, Simone, aos colegas? Quero parabenizar todos os meus colegas professores aqui do Instituto, também da Escola São José, onde a Elis também trabalha lá, e dizer assim que a gente faça o nosso trabalho com amor, que a gente tem que fazer tudo de coração, assim. Muitas vezes nós reclamamos, mas a gente, ao mesmo tempo, a gente vê que o futuro está nas nossas mãos. Se nós não fizermos bem feito, o resultado vem depois, né? Então, parabenizar a todos, agradecer também a direção aqui da escola pelo carinho como nós somos tratados. Isso é muito bom, isso é muito importante. A gente se sentir bem no lugar de trabalho, né? Não ir para o lugar sem vontade. E é isso, eu acho. Parabenizar a todos os meus colegas professores. Obrigado, sucesso e parabéns. Muito obrigada. Simone Elisa Koch conversando conosco e quero agora aprender aqui um pouco de Deutsch, de English. Vou falar aqui com o nosso teacher, professor Emerson Ludwig, né? Quase. Estou aprendendo. Professor de idiomas, principalmente de inglês aqui. Eu tive o privilégio já de apresentar uma escolha de soberanas aqui da nossa tradicional festa do Aipim. Emerson, acho que deve ser muito gratificante, né? Esse convívio com os alunos. Quantos anos já? Tu influenciou na Mana ou a Mana que te influenciou? Como é que foi aí? Foi o contrário, ela iniciou sendo professora. Eu trabalhei na indústria química antes, né? No comércio, e só depois fui fazer faculdade. Mas tu havias perguntado para as moças qual é o segredo de estarem tão jovens, né? Eu sempre brinco com os alunos que eles nos motivam a permanecermos jovens, né? Afinal de contas, eu vou envelhecer, mas os meus alunos jamais envelhecem, né? Eles sempre estarão com 12, 13, 14, 15, 16 anos, não é só eu que vou ficar velho. E isso é um incentivo para eu manter a cuca fresca também, né? Me manter atualizado. Isso é bom, essa troca de energias, né? De aprendizagem também, né? Como eu sou professor de idiomas, eu procuro ensinar, obviamente, vocabulários e regras gramaticais, mas eu também aprendo muito do português corrente, do português da garotada. Então, para mim é uma troca muito importante, né? Então, a gente
ensina e eventualmente também aprende alguma coisa, né? É uma troca. Em termos de idiomas, assim, eu sei que mais é o inglês, mas tem algum que atiça, assim, eu quero aprender isso? É mais o inglês mesmo? Ou aqui, pelo fato de nós estarmos numa região onde predomina a origem germânica e de aprender o alemão mesmo, o gramatical, não o nosso Hunsrück, né, o nosso dialeto aqui? Assim, em termos de crianças, de jovens de sexto a nono ano, oitavo ano, eles se interessam mais pelo alemão, né? Assim, de um modo geral. Mas à medida que eles vão crescendo, eles vão vendo a importância do inglês e muitos se interessam pelo inglês. Alguns pelo espanhol, pela proximidade dos países vizinhos, né? Provavelmente um contato bastante possível num futuro não muito distante, conversar com os hermanos. E o alemão também, a gente recebe pessoal da Alemanha, orquestras aqui, né? E eles às vezes também vê essa necessidade, né? Mas o inglês é o carro-chefe, por ser língua internacional, está na mídia o tempo inteiro, a gente usa frases o tempo inteiro, agora ficou famoso as fake news, né? Vai publicar lá no Facebook, vai ler um monte de fake news. Então são palavras da moda e mais do que nunca o inglês está influenciando de novo o português, né? E é a língua, dá para se dizer, universal, né? Hoje em qualquer parte do mundo tu fala inglês. E isso, para fazer negócios com China, com Rússia, a gente vai ter que saber falar inglês, porque não há possibilidade de aprender todas essas línguas, né? Então há necessidade de ter uma língua em comum, e nesse caso é o inglês. Claro, há países em que não é tão bem visto, como por exemplo a França, né? Uns acham que o inglês é algo imposto, né? Mas é algo que ocorreu naturalmente com o progresso dos países de língua inglesa e a sua influência na cultura pop e na tecnologia fez com que o inglês se tornasse a língua soberana como línguas estrangeiras. E ela é estudada em todos os países como primeira língua estrangeira, né? Praticamente sem exceções. Muito bem. Tua mensagem assim aos professores nesse dia, né? Tu se tornando um professor. Quantos anos de professor? 14 anos, mas nessa escola eu estou direto há 10 anos. 10 anos aqui, no Instituto Estadual. O que tu diria assim para os professores e principalmente para os novos? Porque daqui também sairão professores hoje, alunos de vocês, né? Assim, incorporar aquela pessoa que sabe que vai ser um eterno aprendiz, um eterno estudante. E nunca desistir da profissão, né? Porque todas as profissões têm as suas dificuldades, têm as suas peculiaridades. Nunca desistir, continuar com uma formação contínua, né? E realmente reconhecer a importância que tem. Porque sem nós reconhecermos a nossa importância, fica difícil esperarmos que os outros a reconheçam, né? Isso deve partir de nós. Também quero agradecer aos colegas e direção pela acolhida, pelo carinho que todos têm uns pelos outros. Não é fake isso, a gente realmente se dá muito bem. Conversamos muito, discutimos muitos assuntos, nos preocupamos muito com os alunos. Como poderemos incentivá-los, inspirá-los a estudar mais, né? Que é um grande desafio. A gente tem tantas outras coisas que servem de distração hoje em dia, né? Mas mesmo assim a gente está firme nessa luta de ensiná-los, fazer com que sejam críticos, aprendam a pensar, né? Não só a ler coisas prontas, né? Mas também pensar, refletir sobre. E quero parabenizar, claro, a todos os meus colegas e mandar um abraço também aos alunos, né? Que são a nossa razão de estar aqui também. Muito bem, obrigado, sucesso e parabéns. Obrigado à rádio, obrigado aos ouvintes. Este é o professor de idiomas, Emerson Ludwig, conversando conosco, finalizando mais um bloco. A gente vai para o intervalo e depois estaremos lá na São José, na Escola São José, a nossa próxima visita, destacando mais uma vez mestres, professores, neste 15 de outubro. Intervalinho, a gente volta já aqui na Hortência FM, a rádio feita para você. Dando sequência ao nosso programa especial do Dia dos Professores, Dia dos Mestres, e por isso que a gente está abrindo esse espaço aqui na Hortência FM para dizer muito obrigado a todos os professores. Neste 15 de outubro, a gente visita agora a AMF São José, a nossa Escola Municipal de Ensino Fundamental São José, para conversar com a diretora Tatiane Mohr. Sem dúvida alguma, né, Tati? Acho que é um dia de extrema importância, é um dia de valorizar a classe, é um dia de lembrar a importância que o professor tem em nossa vida. Com certeza, né? Esse dia é muito importante, né? Porque todos nós passamos, qualquer profissão passa pela mão de um professor. Então, é uma das profissões mais gratificantes. Eu sou muito grata, é o que eu gosto de fazer, é o que eu sempre quis fazer e é o que eu quero continuar fazendo. Apesar de dificuldades ou do que for, eu quero continuar fazendo isso. Já são 17 anos trabalhando como professora
O estágio eu fiz aqui na Escola Municipal São José, em 2000, e depois disso teve concurso logo em seguida, e eu fui nomeada em 2001 no estado, e no município eu fui nomeada em 2005. Então já são vários anos trabalhando, né, com a educação. E é muito bom encontrar ex-alunos aí dizendo, né, prof, adultos chamando prof, tudo bem, como vai? É a melhor coisa assim que tem. Isso não tem preço, né? De tu ver grandes profissionais hoje, com famílias constituídas, grandes empresários, que foram alunos, né, de vocês. E a questão assim da valorização da classe, Tati. O que é importante as pessoas nunca esquecerem, né? De valorizar vocês, de agradecer a vocês. Olha, exatamente isso, né? Hoje, né, tenho ex-alunos professores, tenho colegas já, engenheiros, arquitetos, advogados, então assim, isso é uma coisa assim muito gratificante, até um médico, né, ex-aluno, então são coisas assim que não tem preço, que são fantásticas, são maravilhosas, então eu acho que a valorização do professor quanto a isso é muito importante e precisa, né, ser feito em todas as esferas, né, seja federal, seja do governo no caso, e dos pais, das pessoas, né, de ver o que é feito para formar o cidadão, que o professor tem parte nessa formação. Eu costumo dizer também que o professor é 24 horas por dia, né? Essa questão vai lá dar 4 horinhas de aula e está pronto, né? Na verdade, não. Sem contar aqueles que dão aula no período da manhã, no período da tarde e no período da noite, né? E depois tem toda aquela preparação, tem que corrigir provas. Num passeio de final de semana, tu tem uma ideia para trazer para a escola, quer dizer, é 24 horas. Exatamente. Nós estamos sempre vendo, isso poderia virar um projeto. Tal coisa interessante para levar para a sala de aula. Podemos visitar numa viagem de estudos com os nossos alunos, quando se vê algo por aí. Então, é constante, tu sempre está pensando, sempre está planejando. Não é só o período que tu está na escola, é sim, tu leva junto, né? Tem toda a questão de planejamento, de preparação, de correção, e de estar sempre naquilo, qualquer coisa que você vê, isso eu poderia fazer com meus alunos, aqui eu podia ir com meus alunos, isso aqui daria um bom projeto. Isso é constante na vida do professor. Eu imagino que sim. Outra coisa positiva que eu vejo aqui no município, e nesse programa eu pude ter a prova disso, é essa conexão muito forte entre município e estado, né? Entre as escolas municipais e a nossa escola estadual, porque o teu aluno hoje é o aluno do Instituto Estadual amanhã. Exatamente. Nossos alunos, a grande maioria, vai para o Instituto no ensino médio. E sim, a gente fala uma mesma língua, trabalha junto, né? A questão do secretário, do Cândido, né? Ser professor também, ele trabalha também, né, agora ele assumiu a secretaria, antes disso professor do Instituto e professor do município, então ele conhece as realidades, ele sabe como é, e a gente sempre tem esse apoio da secretaria, do município, para os nossos projetos, para os nossos trabalhos, para as necessidades que a gente tem, as escolas sempre são muito bem atendidas. E como é que é a equipe da Tati aqui no São José? Quantos, mais ou menos assim, um número de professores, de colegas que você tem diariamente aqui e te auxiliam, né? Estão contigo nessa missão de alfabetizar as nossas crianças? Professores, monitores, estagiários são 44 pessoas. Junto com os funcionários, nós estamos em 49 aqui na escola trabalhando. Uma equipe muito boa, fantástica, que sempre trabalha junto, né? Seja para promoções, seja em projetos, seja no que for. Sempre apoiando e sempre ajudando. Muito bem. Qual é a mensagem que tu diria para os colegas já nesse dia tão especial? Acho que é um dia de reflexão, um dia de valorização, é um dia de conscientização, né, da importância que vocês, professores, têm em nossas vidas. Bom, nesse dia do professor, eu desejo a todos os meus colegas que tenham um excelente dia, porque a dedicação que todos demonstram, o amor pelo trabalho, pelas crianças, pelos adolescentes. Então, um feliz dia do professor para todos, né? A gente deseja que tenham um excelente dia,
né? Vamos hoje à tarde nos reunir, vamos ter logo após, né? Vamos ter uma confraternização, algo surpresa, os professores só sabem que precisam vir, mas eles não sabem exatamente como, o que, né? Então, uma surpresa, né? Convidando novamente a todos. Vamos ter uma excelente tarde juntos. E, queridos professores, muito obrigada pelo apoio sempre, pelo excelente trabalho. Ótimo dia para todos. Obrigado, sucesso e que Deus te ilumine, que tu consiga seguir, né, nessa missão, que eu digo que não é nem profissão, né? Ser professor é uma missão que vocês têm, e muito obrigado por compartilhar o conhecimento conosco. Eu que agradeço a oportunidade, essa valorização que a gente tem, poder, né, falar à comunidade, né. Estamos muito felizes com isso, né. Obrigada pela oportunidade, um ótimo trabalho que vocês estão realizando na rádio e tenham todos um bom dia. Obrigado. Esta Tatiane Mohr, nossa diretora da São José, da nossa Escola Municipal, participando deste programa especial do Dia dos Professores aqui na Hortêncio FM, a rádio feita para você. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Seguindo aqui, direto da MF São José, do nosso programa especial, nesse Dia dos Professores, eu converso agora com a professora do 1º ao 5º ano, Vanessa de Lima Flores. Vanessa, sem dúvida alguma é um dia para a gente dizer a vocês muito obrigado por compartilharem esse conhecimento e também um dia de valorização da classe. É verdade, eu também acho. E a gente agradece, né, em nome de toda a MF São José, eu como uma de todas as minhas colegas e todos que trabalham com a educação. É um dia muito importante, principalmente, eu acredito, é o reconhecimento e a valorização enquanto profissional da área, né? Esse reconhecimento de ver o quanto a gente se esforça nesse trabalho, que não é fácil. Quantos anos já que a Vanessa está compartilhando o seu conhecimento com os pequenininhos? Eu estou há 10 anos já no magistério, com os pequenos eu já fiquei em educação infantil 6 anos, e agora vim para a educação 3 anos aqui em São José. E como é que é esse dia a dia? Porque eu costumo dizer que é 24 horas. As pessoas acham que é só quando a Vanessa está aqui, né? É preparando aula, é estudando, cada dia mais aprendendo, né? Para poder compartilhar isso com os pequenos. Isso, é verdade. É mais do que só aqui, não é essas 8 horas que a gente fica, eu sou o dia todo, né? Mas a gente fica em casa, a gente planeja a aula, a gente tem que buscar coisas novas. A gente até traz coisas novas, às vezes eles não aceitam, não dá certo, aí tu tem que ser bem flexível, tem que saber o que dá certo e o que não dá. É quase uma mágica, às vezes, mas muitos têm essa vocação, conseguem dar conta desse trabalho. E quando a gente não dá, sempre tem um apoio de todo mundo, que ajuda a gente, então, Magali, Tati, as gurias, outras profs das outras disciplinas, matemática, português, artes também, que a gente vai ali, cada uma dá um pouquinho do que tem. Então, isso agrega. Uma colega ganha ajuda de todo mundo, eu acredito. E essa soma acaba sendo positiva, principalmente para o aluno, né? Que acaba se envolvendo e aprendendo mais. Eu acredito, com certeza. Para eles é um ganho, para nós é para eles também. Porque com essas novas tecnologias, né, Vanessa, fica difícil até competir, né, em algumas situações, né? Porque eles têm mais atenção a essas novas tecnologias aí de celular, de internet, do que sentar na sala de aula ali e a prof. Vanessa falando. Na verdade, a Vanessa e as outras profs estão concorrendo com essa tecnologia, com esse virtual. Chega em casa, lê um livro e não jogar um joguinho, ou não ficar na frente da Netflix, que é o que eles falam, né? Então, é uma concorrência mesmo. Então, tu tem que estar sempre na frente. E às vezes o tradicional também é bom, porque eles estão tão estimulados lá na frente, que se tu volta um pouquinho, é bom, uma brincadeira diferente, uma ciranda, uma rodinha, coisas que hoje em dia eles já não têm. E nós tivemos no nosso tempo. Então, voltar valores, o respeito, o escutar o outro, isso também faz parte, eu acho. A tua mensagem para as colegas e todos que estão nos ouvindo neste Dia Especial dos Professores. Eu adoro todos eles, né? Principalmente os meus colegas com quem eu trabalho diariamente, não só os profs, secretários, serventes, todos os funcionários em si. Não estou puxando o saco do grupo, né? Mas eu acredito que a amizade é o que faz esse grupo funcionar, dar certo, né? É uma logística. Todo mundo tem a sua parte nesse trabalho. Eu desejo a eles, assim, que eles sejam sempre muito valorizados, reconhecidos. Não sei se amanhã eu estou aqui, eles vão estar também.
Então, eu acho que tudo é um passo a mais, é um progresso. Então, que eles vejam isso assim sempre como uma boa caminhada. Muito bem, obrigado, parabéns. Vanessa de Lima Flores, professora, conversando conosco neste programa especial direto aqui da MF São José. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Seguindo o nosso programa especial, hoje, dia 15 de outubro, dia do professor, dos professores, nossos mestres, a gente conversa agora com a Marina Engerhoff, que inclusive durante o dia de hoje esteve presenteando seus colegas com seu talento. Ela que é uma grande cantora aqui do município e também professora, tanto na São José quanto numa escola do interior. Ela aqui está como professora de inclusão, que é um trabalho de extrema importância, né? Porque a gente precisa disso cada vez mais, né, Marina? E eu acho que está sendo para ti muito gratificante participar desse processo. É uma aluna apenas? Sim. Como é que é o nome dela? É a Vitória. Ah, o nome já diz, né? É uma vitória. Exato. E com certeza deve ser muito gratificante para ti participar desse momento de inclusão, esse momento especial que muito se isolava isso, né? De maneira alguma, uma criança como a Vitória estaria aqui na escola hoje, né? E hoje tem essa aproximação, essa inclusão. Sim. No começo eu achei bem difícil, eu estava com dificuldade, assim, até no primeiro dia de trabalho eu me emocionei, porque eu senti muito aquilo, né? Até hoje eu sinto, eu fico pensando como pode. É interessante observar as outras crianças, como as outras crianças lidam com a Vitória. Algumas se aproximam e dão beijo e fazem carinho nela, outras elas ficam perguntando bastante, elas querem saber o que ela tem. Eu acho muito interessante isso. Isso é muito mais uma lição pra gente, né? É uma lição pra gente agradecer todos os dias a nossa vida. E a Vitória é um anjo. Ela transmite muita alegria e muito carinho para todo mundo. Serve de exemplo, né, de perseverança, de que é possível sim, porque eu costumo dizer também, Marina, que dificuldades todos nós temos, né? Só que umas se salientam mais, né? Sim. A Vitória também, no olhar dela, assim, às vezes a gente tá preocupado, eu tô preocupada, assim, em se ela tá se sentindo bem, né? Se ela não tá com alguma dor. E ela olha para mim e dá um sorriso, assim. Isso dissolve todos os problemas, dissolve todas as angústias, né? E as crianças também, com isso, eu acho a inclusão muito importante para isso também, as crianças aprenderem a lidar com as diferenças, que não é só a diferença de aparência, mas também da alma e da personalidade de cada um. É bem importante, eu acho bem legal isso, eu adoro muito esse trabalho. Muito bem, professora Marina, como é que está sendo conciliar, né, a carreira artística, né? Eu sei que tu está preparando um belo trabalho aí para frente, logo a gente vai ter novidade. Aí a Marina vem na rádio nos visitar como a cantora Marina, né? Mas como é que está sendo conciliar isso? E com certeza a gente mais aprende do que ensina como professor, né? Agora, realmente, que nem você disse, no momento eu estou preparando novidades e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E eu também tenho uma correria, assim, porque agora eu estou estudando na faculdade, eu estou fazendo 8 ou 9 cadeiras e está sendo bem corrido, assim, tá? Mas eu estou tentando conciliar porque a música não quero deixar de lado nunca, né? É uma parte essencial na minha vida. Além do trabalho aqui na São José, tem esse trabalho que é lá em Capela do Rosário, no contraturno. Isso. O projeto Gurizada que tem futuro. Eu estou agora substituindo uma professora que tem uma professora de licença, então eu estou lá nas quartas de manhã, eu faço atividades assim com os alunos, eu procuro trazer jogos e eu até estou ajudando eles, às vezes eu ensino umas coisas em inglês, em alemão, às vezes eles não querem, às vezes eles querem, daí quando eles fazem perguntas eu respondo, né? É bem interessante que são crianças assim bem curiosas e eles têm muito potencial assim, porque é realmente gurizada que tem futuro, né? Porque tem muitos que são bem inteligentes e tem futuro, eu acho que sim. A mensagem da Marina Engerhoff para os professores neste 15 de outubro. Bom, professor, eu admiro, eu sempre admirei, até porque na minha família, né, tem a avó, tem a irmã, tem a mãe professoras. O meu avô também foi professor de música, né?
Eu admiro todos eles, os meus colegas todos e os professores do Brasil inteiro. Eu desejo força para eles, porque não é fácil, muita esperança e amor pelo que fazem, eles já têm. E eu quero desejar um feliz dia dos professores e que eles tenham sempre muito mais alegria e coragem para fazer o trabalho deles. Obrigado, sucesso. Muito obrigada. Te espero na rádio com um novo trabalho. Tá bom, vou lá. Essa é a Marina Engerhoff, ela que nos presenteou, né, durante o programa, essas músicas, essa trilha sonora do programa especial foi justamente eu gravei durante essas homenagens que ela fez, que aconteceram nos intervalos durante todo o dia aqui na MF São José. E assim a gente vai finalizando esse programa especial, agradecendo a todos os professores, ao secretário Cândido, professores lá do Instituto Estadual, da Escola Municipal São José, que atenderam o nosso convite e participaram desse programa especial. Acho que foi a maneira que encontramos de dizer muito obrigado aos mestres e contem sempre com a Rádio Hortêncio, esse espaço estará sempre aberto para vocês. Muito obrigado a todos, uma excelente semana repleta de saúde e paz. Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá, mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passarinho e quer voar. Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar. E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar. E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar.